Olá, estudante do 6º ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Eliana, pode me chamar de Lili, meu apelido. Aqui comigo está o Daniel. E a aula de hoje, nós vamos falar sobre os números naturais que continuam no PET do 2º bimestre da semana 1. Então, nós dividimos, porque ficou faltando, né, algumas habilidades para a gente trabalhar e os exercícios, né, serem resolvidos. Nós vamos trabalhar habilidades de comparar, ordenar, ler e escrever os números naturais, reconhecer o sistema de numeração decimal e resolver problemas que envolvem cálculos, né, mentais, né? Eu posso fazer diversos tipos de cálculos, vou estar dando exemplo para vocês. O sistema de numeração, gente, o sistema que a gente utiliza hoje é o sistema de numeração decimal. Mas nós temos outros sistemas de numeração. Nós temos o sistema que vocês conhecem, né, chamado Sistema de Numeração Romano. Ele é formado por 7 letras maiúsculas do alfabeto latino. Então, se eu quero escrever PET 2, eu posso escrever assim, PET 2, né, o número 2 aqui, esse é o sistema de numeração decimal que nós temos. Então, eu posso escrever assim, olha, PET 2. Ou, nós dividimos a semana em 2 partes. Então, aqui ficou até errado, ó. É a semana 1 que está escrito em parte 2, que é a primeira parte que nós já fizemos. O PET 2, eu posso escrever o PET 2 assim, que é o sistema de numeração decimal, e assim. Isso são 2 i em letra maiúscula, que representa o número 2. Como é que é o número 3? O número 3 em decimal é assim, e em romano são 3 pauzinhos assim, o i maiúsculo. Como que é o 4? O 4 em decimal é assim, e como o romano, o 5 é assim, o 1 colocado antes do 5 é o primeiro número natural que vem antes do 5, o antecessor do número 5, que é o número 4. Então, nós temos vários sistemas de numeração. Até hoje tem? Até hoje tem. Mas qual que a gente predomina? É o sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal, ele utiliza esses 10 algarismos, do 0 ao 9. Os números inteiros positivos, eu chamo de conjunto dos números naturais. Então, aqui eu tenho o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Por isso que eu uso essas reticências, é que a representação está entre chaves. E na reta? Na reta, a partir do 0, eu tenho todos esses números. Então, eu tenho aqui alguns exemplos de números que não estão ali na reta. O 15, 361, 19.208, o 30. O 30 pertence ao conjunto dos números naturais? Sim, o 30 pertence ao conjunto dos números naturais. E o negativo, menos 2, por exemplo, nossa, a temperatura está menos 2 graus negativa, é uma temperatura que existe e não pertence ao conjunto dos números naturais. E as frações? As frações também não pertencem ao conjunto dos números naturais. Os números decimais, eu posso escrever 2,5, eu posso escrever em fração 5,
sobre 2, posso escrever assim também, 5 sobre 2, né? Eu posso escrever em moeda, que é o nosso dinheiro, 2,50 centavos, não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, quem pertence ao conjunto dos números naturais são os números inteiros positivos. Começando a partir do 0, na sequência eu tenho o conjunto dos números naturais. Quais são os números naturais consecutivos? Consecutivos, 32 e 35, eu tenho 32, 33, 34 e 35. Esse conjunto numérico é um conjunto finito, mas o conjunto dos números naturais são todos os números inteiros positivos e é infinito. Todo número natural tem um sucessor. Por exemplo, qual vem ali na reta numérica? O número que vem depois do 4 é o 5, é o sucessor. Com exceção do 0, todo número natural tem um antecessor. Por exemplo, qual que vem antes do 20? 20 menos 1, 19. Os números naturais pares terminam 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, quais são os números naturais pares? Eu tenho um conjunto infinito, começando do 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, 12, 14. Então, aqui eu expandi. Eu posso escrever assim, o conjunto dos números naturais pares? Não. Este aqui é o conjunto dos números naturais, números inteiros, pares, ímpares, né? Então, aqui eu tenho que separar só os pares. Quais são os números pares? Os que terminam com 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Por exemplo, 86 é um número par? Sim. 52 é um número par? 52 não está aqui, ó. Por isso que eu coloquei a reticências, 3 pontinhos assim, significa que o conjunto dos números pares é infinito. E o 52 é um número par. Então, nós temos, né, o conjunto dos números pares, que eu mostrei para vocês, e quais são os números ímpares? Os números ímpares terminam com 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, quais são o conjunto dos números naturais ímpares? Também coloquei bastante aqui para vocês verem uma sequência, mas é infinito. O 1, o 3, o 5, o 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. Qual que é o próximo? 24 não é ímpar, então o próximo é 25 e infinito. 51 é ímpar? 51 é ímpar. Bom, às vezes os conjuntos numéricos apresentam esse asterisco, N asterisco. Esse asterisco aqui significa que o conjunto dos números naturais continua sendo todos números inteiros positivos, mas se eu falar com um asterisco, qual número que não entrou aqui? O 0. Eu posso representar entre chaves o conjunto dos números naturais assim, ou eu posso representar assim, olha. N asterisco é igual ao conjunto dos números naturais, que é o N normal, menos o 0 entre chaves. Agora, um exercício só para reforçar, se vocês entenderam o que é o N asterisco. Represente P como subconjunto de N asterisco que contém os números naturais pares menores ou igual a 8. Quais são eles? Então, não vai entrar
o zero. O zero é um número natural par? Sim, mas N asterisco não entra nesse conjunto, porque falou que pertence a N asterisco. Então, eu tenho isso que no diagrama de Venn, eu posso representar esses algarismos assim. São 4 elementos, não entrou o número 0. O exercício do PET, nós fizemos na parte 1 da semana anterior até o exercício 3. Nós vamos começar do exercício número 4. Em um livro de história, o capítulo sobre expansões marítimas começa na página 38 e termina na página 53. Quantas páginas tem esse capítulo? Como são poucos capítulos, eu coloquei aqui para vocês. É uma contagem que a gente pode fazer. Começa na página 38. Então, 39 é a outra página, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. A última página desse capítulo é 53. Então, se eu contar, o capítulo tem 16 páginas. O número 4, letra B, pergunta: quantas páginas pares temos nesse capítulo? Então, vai ter menos, não é mesmo? Então, quais são as pares? 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. A última página não era 53? A última página é ímpar. Então, olha, o capítulo tem 8 páginas pares. Número 5. Quantos algarismos são usados para numerar de 1 a 150 todas as páginas de um livro de história? Então, da página 1 à página 9, eu utilizo os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São quantos algarismos? 9 algarismos. Da página 10 à página 99, nós usamos 2 algarismos por número. Então, eu posso fazer o cálculo assim, que são 2 vezes 180 algarismos. Da página 100 a 150, usamos 3 algarismos por números. Então, 150, né? Eu tenho a última página, eu posso calcular assim: 150 menos 100 vai dar 50, somando mais 1, 51. Esse soma mais 1 para incluir a página, né, que eu estou me referindo à primeira página que usamos 3 algarismos. Então, quantas são? 153. Total de algarismos, como que eu vou fazer? Eu vou pegar os 9 algarismos, que eu já calculei, que são os primeiros, né, da página 1 a 9, os 180 algarismos, e vou somar com 153 algarismos. Qual que vai ser o total de páginas de algarismo, né? Quantos algarismos são usados? Então, eu vou somar 180, eu poderia já ter somado com 9, 189. Então, poderia somar 189 mais 153. De qualquer forma, quando eu for somar ali, eu vou ter 12, e aí eu subo com 1, e aí vai somar 1 mais 5 mais 8, que vai dar 14. 1 mais 1 deu 3. Qual que é o total de algarismos? 342 algarismos que eu tenho. O número 6, Denise terminou um trabalho e numerou todas as páginas, começando pelo número 1. Para isso, utilizou 270 algarismos.
Quantas páginas tem esse trabalho? Da página 1 a 9, eu uso 9 algarismo, mesmo raciocínio do anterior. Da página 10 a 99, eu tenho 180 algarismos. Como não falou a última página, eu tenho que, na páginas, né, que eu tenho 3 algarismos, foram usados, né, 270 algarismos. Nesse total, eu posso subtrair 9 algarismos mais 180, não dá 189? Como eu tenho um total de 270, se eu subtrair, eu vou conseguir achar quantos algarismos eu utilizei, né, com 3. Então, na verdade, a diferença 270 menos 189 dá 81 algarismos. E aí, eu tenho 81 algarismos para os números de 3 algarismos. Se eu dividir 81 por 3, eu posso ter esse resultado aqui, que dá 27. Então, 27 é o número de páginas que eu tenho. Como que eu vou fazer, então, para responder a pergunta? Qual foi a pergunta? Foram usadas, né, quantas páginas nesse trabalho? Então, voltando ao início do exercício, da página 1 a 9 são 9 páginas. Da página 10 a 99 são 90 páginas. Da página 27... com 3 algarismos, eu tenho 27 páginas, né? Então, eu posso somar 9 mais 90 dá 99, mais 27. Quantas páginas são? Então, a resposta do exercício 3 são 26 páginas que tem o trabalho. O exercício 7. Um hotel de 3 andares está sendo construído. Cada andar terá 100 quartos. Os quartos serão numerados de 100 a 399 e cada um terá seu número afixado à porta. Cada número será composto por peças individuais, cada uma simbolizando um único algarismo. Cheio de informação, não é mesmo? Vamos devagar. A pergunta foi: qual a quantidade mínima de peças simbolizando o algarismo 2? É necessária para identificar o número de todos os quartos. Então, vamos pensar. No primeiro andar, eu tenho cada porta numerada de 100 a 199. Aí ficou fácil. Onde que está o número 2? Olha, 102, 112, 120 a 129, vai repetir o 2 em cada dezena. 122 também tem, olha. 132, então são quantos? São 20 peças no primeiro andar. Analogicamente, nós temos o terceiro andar também assim. Por que eu não coloquei o segundo andar? O segundo andar vai ter 200, né? Então, só do primeiro algarismo eu já tem. Então, separei. O terceiro andar também são 20 peças. Então, só aqui eu já tenho 40 peças com o número 2. E eu posso somar do segundo andar, eu vou utilizar 120 peças no segundo andar. Então, aí eu tenho o total de 160 peças. Esse sistema que nós usamos, todos os exercícios, finalizando o exercício do PET, nós temos todo o sistema de numeração decimal e no início da aula eu falei que existia mais sistemas. Então, vou falar uma dica para vocês saberem mais. O sistema binário também é muito usado nos computadores. Então, quando eu digito a letra A no teclado, ela tem um código binário. Qual que é o código binário, né, que está lá na tabela ASCII da palavra ano? É esse código aqui, olha.
Então, ano, tem aqui a tabela ASCII e vou deixar um desafio para vocês. Descubra qual a palavra em inglês está escrita nesse código binário. Muito obrigada, até a nossa próxima aula.